Senhoras e senhores, boa noite! Boa noite para todo mundo que tá ligado aqui no nosso Apaixonados por Rádio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui no nosso Instagram, né? Live de número 170. Importante sempre não perdermos as contas aqui das nossas lives, certo? Então, boa noite para todo mundo que tá entrando aqui. Um bom dia, uma boa tarde. Ou boa madrugada, né? Para quem está assistindo esta live no gravado, não está assistindo ao vivo. Então, já estamos aqui, já no nosso cantinho, e vamos já embarcar para São Paulo. Live de número 170. Sempre bom quando abre a janelinha aqui e aparece um grande convidado, e hoje é um grande convidado, e eu sou muito fã dos trabalhos dele aqui, Marcelo Duó! Fala, Marcelo! E aí, Adriano, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, perfeitamente. Muito bom, boa noite para todo mundo aí que tá na live. Que prazer falar com um apaixonado pelo rádio, assim como eu também sou. Somos todos apaixonados por rádio. Todos, é isso aí. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito legal, acompanho, tem tempo. Parabéns. Que legal. A hora que eu vi lá que você tava me seguindo, cara, fartei. Obrigado por ter aceito aí o nosso convite aqui da nossa live. Tempinho já que a gente tá querendo conversar aí, então aproveitamos um pouquinho a tua folga aí nas narrações e vamos falar de rádio. Rádio esportivo, falar de rádio, que é o que a gente gosta, né? Deus, e como é que foi esse 19 já, rapaz? Caramba, tudo isso já? Vai fazer esse ano 19. Tudo isso. E tudo como é que foi na tudo? Rádio ABC. Como é que foi o começo? Pô, Adriano, isso aí, na verdade, sempre foi o que eu sempre quis fazer, né? O sonho da minha vida era trabalhar com os Carolices na Rádio Globo. Isso aí, eu decidi isso com 10 anos de idade, 11, 12 anos de idade, e botei na cabeça que seria como de fato fui. Acabei sendo o último, né? Eu comecei em 2004 na Rádio ABC, um jogo esporádico, Santo André e Mojimirim, pela Série B. Na época, eu fiz um curso com o Flávio Prado. O Flávio Prado tinha um curso de cronista esportivo aqui na Penha, que revelou muita gente. Fábio Seródio, Everaldo Marques, Fred Júnior. Nossa, um monte de gente. E eu peguei uma das últimas turmas aí, né? 2004, foi exatamente 2004. Eu tinha feito um curso com o Cacá Fernando antes do Senac, de locução, mas não tinha virado nada. Eu fiz esse curso meio como uma última tentativa de virar narrador. Lá tinha os exercícios para você narrar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e uma dessas palestras ele levou o Nilson César lá. E eu e o Éder Reis. O Éder Reis foi da Fox. Do Fox Sports, a gente que eram os narradores da turma, nós estudamos na mesma turma. Então ele narrou um pouquinho do Brasil e China lá da Copa de 2002, eu fiz um outro pouquinho. O Nilson gostou, acho que deu um toque para o Flávio, ele, o Jairo Ferreira de Matiz, que é o operador, que também deu um toque para o Flávio lá, que acho que ele tinha um certo talento para coisa, gravou lá e ele estava montando um time, o Flávio Prado, para uma rádio de Pirassununga, chamada Piracema FM, transmitir jogos do Brasileirão daquele ano, do segundo turno, para o Bruno começar a comentar. O Bruno Prado está com ele hoje lá na Jovem Pan. E aí era ele, o Felipe Facincani, estava nessa turma também, dessa rádio, que trabalhava com ele lá no Mundo da Bola da Jovem Pan, e faltava um narrador. E aí ele me convidou. Eu já estava fazendo um joguinho ou outro na Rádio ABC, porque a Bárbara Tellini, que foi repórter da Band News um tempão, hoje ela não está mais na área, ela também era da minha turma, e ela me indicou para fazer esse jogo na Rádio ABC. E aí, cara, começamos, turma boa, hein? Mais. Era uma turma maravilhosa. Turma boa, rapaz. E aí, até chegar na CBN e depois na Band News, como foi o passo? Então, a gente fez o Brasileirão de 2004 na Piracema, eu, Bruno Facincani, o Francisco de Assis e tal, e o Paulista de 2005. E aí, em 2005, a 105 FM começou a montar o time de futebol dela, porque a 105 não transmitia futebol, nunca transmitiu futebol. O Lélio Teixeira era o homem por trás ali da equipe, o Everaldo Marques e o Weber Lima eram os coordenadores.
E eles estavam montando um time, Ricardo Martins, Márcio Torvano, o Bruno Prado, tal, e faltava um segundo narrador. Aí o Bruno me indicou. E aí a Ah, gente foi um dia muito legal, foi o dia que eu conheci o Everaldo, né? A gente foi de van fazer o teste lá no estúdio da Rádio Jundiaí, era um São Paulo e Guarani o teste. Aí eu narrei um pouquinho. Jorge Lunardi, acho que estava também, foi narrador da Rádio Globo antiga, ele também trabalhou na 105. E aí eu entrei na 105, o Everaldo me botou lá, e eu fiquei lá muito tempo. Fiquei lá, entre lá e outras coisas, 10 anos. E aí eu comecei a narrar para São Paulo, efetivamente. Paralelamente eu fiz Portal Terra, e aí eu comecei a navegar por o que hoje o pessoal chama de streaming, né? Porque a gente é que começou aquilo em 2006 lá no Terra. Terra é um ah, pioneiro nisso. O sim, primeiro jogo sim. 90 minutos transmitido no Brasil em streaming foi eu que narrei. Foi um jogo do Campeonato Alemão, da temporada 6-7. Acho que era um jogo do... Agora eu não lembro se era Wolfsburg ou se era Werder Bremen, enfim. Mas era um Bochum, uma coisa assim. E a gente fez aquela temporada, o alemão e o português. Eu narrava o alemão, o Hugo Botelho narrava o português. E aí, nesse período, o Band Sports, o Sports Plus da Sky, um canal onde eu fui muito feliz, uma pena ter terminado. E a Rede TV, que esse ano vou completar 10 anos de casa lá. E aí na 105, o rádio foi a 105 até 2015. Aí, em 2015 o Silva Júnior foi para a Fox. E aí o Oscar me chamou para eu realizar o sonho da minha vida, que era trabalhar com ele. Fiquei Nossa, 5 anos lá. e a 105 vai longe com o sinal na FM, né, Vai até Marcelo? Bauru. É a rádio que pega mais Vai, chega, longe no interior de São Paulo. chega aqui em São Carlos, cara. Eu pego aqui, pra você ter uma ideia. Então vai mais longe ainda. Vai Caramba, mais longe ainda, vai cara. mais longe ainda. Muito legal. E não tem rádio perto, assim, né? Bem longe, assim, do DAI, o 105.1, né? É, Então, e na então, Serra também, ela vai até Ribeirão Pires ali, para baixo, né? Para caramba, o sul. Ela pega, a gente falava, né? Era o slogan que a gente falava, era o futebol que pega bem até na estrada, porque realmente era a única pega que mesmo. ia longe para as pessoas. Então a nossa audiência no interior era um fenômeno. A 105 ela ainda tem uma audiência muito grande, né? Mas naquela época nossa era um fenômeno. Realmente era uma coisa. Nós fizemos uma coisa legal e a gente nem estava percebendo o que estava fazendo. Ah, legal. E aí, do 105, CBN e Band E News Band agora? News. Fiquei 5 anos Eu fui o último narrador contratado pela Rádio Globo em São Paulo. E aí, em Hum, 2016, juntaram as equipes, Rádio Globo, Rádio CBN. E aí eu fiquei até 2019, 2020, né? Comecinho de 20, fevereiro de 20 eu mudei para a Band hum. News FM, onde estou Você saiu antes até de hoje. encerrar tudo, né? Foi. Tive essa sorte, porque para mim seria bem difícil. E não estou nem falando pelo aspecto profissional, não. Assim, a Rádio Globo é a rádio da minha vida, assim, a rádio que eu direcionei a minha vida para trabalhar, que meu pai sempre ouviu, que minha mãe sempre ouviu. Então, ver isso acabar de perto, como os meninos viram, né? Eu me lembro muito bem do dia, o último Globo Esportivo, né? Com Vinícius Moura lá Uhum. apresentando, Oscar, sabe? É um negócio muito triste. Então, Deus me livrou de participar disso. Eu não sei como eu reagiria, não, sinceramente. O pessoal aqui, o Jonas está falando aqui, ó, tá falando da 105, né? Chega no sul de Minas e Chega tem no sul de relatos de Minas. até no norte do Paraná. Olha só, é um absurdo, porque a antena fica na Serra do Japi, bem na ponta, e o transmissor joga muito longe. Então o negócio lá é bom mesmo. Vai longe mesmo. Inspiração, inspiração. Quem é a sua inspiração no começo? Quem é hoje na narração? Putz, cara, eu sou discípulo de Oscar Ulisses, né? Desde pequeno, assim, o Oscar, eu conto essa história, né? No dia 2 de dezembro de 1990, eu estava no Pacaembu, naquele Corinthians e Bahia, que o Neto virou o jogo. E Uhum. aquele gol do Neto, eu estava lá ouvindo. E aquele gol mudou a minha vida, assim, porque ali coisa de criança, né? Que tem 11 anos de idade, fica ali encantado com tudo aquilo. E falei, pô, eu quero ser que nem esse cara um dia. Então eu mirei que um dia eu queria ser igual ao Oscar. E que eu queria estar com ele. Então o Oscar é a minha grande inspiração. Um cara que eu tentei imitar sem sucesso, porque minha voz não tem nada da dele, né? Eu só vim aprender isso depois, porque fazendo fono, né? Eu atuando na área mais com a cabeça do que com o coração, eu comecei a entender que eu tinha que ser eu mesmo. Demorou muito isso, na verdade, mas
Mas eu consegui, mas o Oscar é a minha grande inspiração. O ritmo de fala hoje que eu imprimo no ar é o dele, quando tinha, né, lá atrás, 30, 40 anos, que é a minha idade. Uhum. Uso muita coisa dele, assim, a inspiração é ele mesmo. Mas eu, ao longo da vida, eu fui pegando um pouco do melhor de cada um. Do Zé, do Fiore, do Nilson, dos caras de fora, do Pedro Ernesto, do Mário Caixa. Meu bordão vem um pouco do bordão do Mário Caixa. Então eu, por Caixa. gostar muito de rádio, eu ouvia tudo, eu ouço tudo, até hoje eu ouço tudo, rádio de fora, do exterior e tal. Então, eu tenho várias referências, mas a maior, sem dúvida, é o Oscar Ulisses. O pessoal aqui, DJ André, grande Marcelão, narrador, lateral esquerdo, DJ, você é fera, mano, um abraço. Boa, André. Pô, esse estudou comigo. Eu fiz curso de DJ mesmo, com o Akin, lá da Energia 97. Hoje a gente até trabalha junto quando pinta um aluno ou outro lá para treinar para narração. É no estúdio dele que a gente faz. Um amigo, né? Virou um amigo e o André estava junto nessa turma aí. Turma boa demais. Turma boa Ronaldinho tá demais. aí também, né? Ronaldinho tá aqui, eu ia falar dele agora. Que legal. Esse é um monstro. Bem, o Marcel, atrás desse excepcional narrador, existe um ser humano fora da curva. Opa, Oh. não mereço, mas agradeço. Muito obrigado. Deve ser mais um amigo aí falando bem da gente. Deve ser algum amigo que você fez Pix aí, eu quero fazer, tem que fazer depois, então. Exatamente, tem que fazer uma lista mais tarde. É isso daí. Algum jogo assim. De onde saiu o Caçapa? Eu sei que ninguém perguntou isso pra você, nunca perguntou. Então, o Caçapa é uma tentativa minha, na época da 105, de ser diferente, de tentar fazer algo diferente dos outros, porque todo mundo grita gol e tal, então eu quis me diferenciar. E aí, nessa de ficar ouvindo rádio de tudo quanto é canto, o Milton Neves, ele passava no Domingo Esportivo lá da Rádio Bandeirantes os gols de fora, de outras praças. E ele muito, assim, ligado ao Atlético, digamos assim, ele passava os gols do Mário Henrique, que é o narrador que faz jogos do Atlético lá na Rádio Itatiaia, né, lá de Belo Horizonte. E aquele caixa, eu falei, putz, porque tem uma plástica bacana que eles põem lá, um caixa. Eu falei, caixa. Que é legal. Eu precisava de um negócio desse, mas eu não posso copiar o cara, né? Que inclusive está nessa há muito mais tempo do que eu. Aí eu, conversando com meu pai, papo aqui, papo ali. Meu pai é jogador de sinuca emérito, lá no Capão Redondo, onde eu cresci, no bar. A gente tava lá tomando um refrigerante, ele tava jogando lá. Por que você não fala caçapa? De repente, a bola entra num buraco lá, o gol não deixa de ser uma caçapa, tal. E na 105 a gente era jovem, moleque, e a gente podia testar, né? A gente podia brincar, podia fazer coisas diferentes. E eu comecei a usar e pegou. O negócio pegou. Quando eu fui para a Rádio Globo, eu pensei em tirar. Falei, pô, Rádio Globo, rádio séria, né? Eu vou ficar falando caçapa no ar. Tá? Aí o Oscar falou, não, a gente contratou você pelo que você faz, tal. Então permaneça, por favor, e tal. Foi isso. A ideia do meu pai. Ideia do seu pai? Então, diferente, um negócio diferente, né? Meu pai é engraçado isso. Meu pai nunca foi assim um grande incentivador no sentido, filho, vai dar certo. Ele sempre duvidou, porque é pai, né? Tinha que duvidar mesmo. Por tudo aquilo que era a vida da gente. Você imagina, cara, um cara na periferia de São Paulo, filho de um porteiro, de um cara que cuidava de serviços gerais do Colégio Rio Branco, filho de uma diarista, não tinha ninguém que conhecesse no rádio e tal. Como é que esse cara, você vira esse moleque de 12 anos e fala, filho, não, vai que você vai virar narrador da Rádio Globo? Só eu acreditei nesse trem, né? Então, faz parte. Mas, e como ele ouve muito rádio, gosta muito de rádio, ele, depois que eu comecei a trabalhar com isso, ele começou a dar pitaco. E o maior pitaco foi justamente esse. O bordão, né? Imagina, tudo. Virou sobrenome. Marcelo, caçapa, né? E aí, como é que foi assim? Deixa eu só perguntar, você costuma fazer os jogos agora mais no estúdio, né? Você costuma só, no caso a Band News,
eles não mandam pro estádio, só em São Paulo, né, no caso. O ano passado a gente viajou bastante. Esse ano eu não sei como é que vai ser, acho que Porra, depende foi muito Copa em loco, pô, pelo amor de Deus, né? Mas assim, a gente fez Copa Libertadores em Belo Horizonte, em Curitiba, a gente fez Sul-Americana, São Paulo e Atlético Goianiense lá no Serra Dourada. A gente viajou bem o ano passado, além da Copa do Mundo, né? Esse ano não sabemos, acho que depende da condição econômica da rádio, também dos times de São Paulo, né? Porque pelo andar da carruagem, acho que só o Palmeiras talvez vá muito longe, não sei, São Paulo e tal. Mas depende muito dessas coisas. Mas aqui em São Paulo a gente vai em todas e o resto a gente faz tubo. Essa é uma semana que eu vou tubar bastante aí. A gente vai fazer o Corinthians amanhã e Atlético e Palmeiras no domingo, todos do estúdio da rádio. Acho que até por causa do YouTube, né? Tá cada vez mais comum. Não gosto. Prefiro fazer no estádio. Era isso que eu ia perguntar, porque eu sempre, gosto. no interior de São Paulo, eu que estou aqui mais Araraquara, São Carlos, eu não lembro se você já fez jogo aqui em Araraquara ou não, na Fonte Luminosa. Eu já fiz um evento Jogos de da luta Ferroviária? da Rede TV, não. Um evento de luta da Rede TV no ginásio aí, de Gigantão. Araraquara, no Gigantão, chamado XFC, que foi para esse evento que eu fui contratado lá em 2014 pela Rede TV. A gente fez uma edição dele aí, faz tempo, Paco Chuchu. E em São Carlos eu já fui narrar futsal. A gente fez uma quarta de final da LMF aí. Lindo está o ginásio, maravilhoso. A gente fez... a Intel tinha um time em São Carlos, né? E jogou contra o Corinthians. Acho que foi 2019, uma coisa assim, 2018, 2019. E foi um jogão, pô. Eu fui de carro até aí. Cidade bacana demais. Sim, sim. Porque a gente tá perguntando isso porque é difícil quando tem algum jogo. Quer dizer, ano que vem a Ferroviária, no caso de Araraquara, não vai mesmo porque fomos para a segunda divisão, né? Caímos de novo, né? A gente subiu em 2015, a gente subiu 19 anos depois, né? Foi aquela loucura em Guaratinguetá, aquelas coisas todas, né? Fizemos uma transmissão lá, praticamente a maleta na bateria, porque não tinha força no estádio, né? No Guaratinguetá, né? E tinha gerador, 6 horas você tinha que desligar tudo porque não tinha força, energia elétrica, né, melhor dizendo, os geradores não funcionavam. Puta, mano, cada loucura que a gente já passa, cara. Você já passou algum apuro em transmissão? Cara, eu já passei, assim, como tecnicamente falando, a gente passou um perrengue uma vez, pela 105, logo no começo, num sábado de carnaval. A gente foi fazer um jogo da Portuguesa Santista. Acho que foi 2006 isso. Lá em Santos. Ronaldo Giovanelli jogava na Portuguesa. Palmeiras e Portuguesa Santista. Lá no Eurico Mursa. E na hora perceberam que não tinha linha. As linhas não funcionavam de jeito nenhum. E aí... o TX-RX? Não, e tiveram que, por ser o Joãozinho Ribeiro, um mago, que trabalha até hoje com eles lá, teve que puxar de fora do estádio uma linha essa, TX, RX, pra gente fazer e tal. No fim acabou rolando, mas foi na emoção. Foi bem na emoção mesmo. Mas ele sofreu mais do que eu, porque eu não entendia nada disso, né? Então, eu tava ali esperando. No fim, eu já cheguei em cima da hora em jogo. Já cheguei em jogo na Vila Belmiro, que quando eu entrei, subi na cabine, tava a vinheta do meu nome, com o meu nome já, e eu botando fone de ouvido. Foi desse Caramba! O Bruno Prado é um grande motorista, né? Então, certa vez eu peguei uma carona com ele, ele conseguiu descer a Imigrantes em terceira marcha o tempo inteiro, quase arrebentou o carro dele. Então a gente atrasou um pouquinho. Então, por causa disso, nós tivemos esse perrengue. Tivemos um outro também em Mojimirim, na época que o Corinthians teve 2 jogos que teve que fazer lá, contra Flamengo e Fluminense, acho que foi em 2005 isso. E aí a gente foi para Mogi, e também a cidade abarrotada de corintianos, chegamos atrasado também, já estava, quando eu sentei na cabine, os times estavam entrando para o jogo começar, um desespero danado. Faz parte, né? Hoje a gente se previne mais, né? Nem tem que sair um dia antes para chegar, mas a gente não passa mais esse tipo de perrengue, não, de jeito nenhum. Pelo menos a última vez que eu fiz a transmissão lá em Araraquara, né, que agora eu estou trabalhando em São Carlos, né, a gente tá ainda no TX-RX, né, lá, mas funciona, funciona. Né, lá em Araraquara. Funciona, porque a rádio é do lado, o meu antigo emprego, a rádio é do lado do estádio da Fonte Luminosa ali, né, então, funciona, né, um estádio muito bonito. Mas, não, o estádio é lindo, tanto é que
em 2016, quando o Corinthians precisou cumprir uma punição de 2 jogos, Jogou lá, o né? Tite gostou tanto, jogou lá, Corinthians e Fluminense, não, Corinthians e Santos, foi lá, e Corinthians e Fluminense por pedido do Tite, porque ele gostou demais do estádio. Falou, E foi até o último dia que eu vi grandes nomes do rádio lá passando pelas cabines. A última vez foi o Deva, que eu vi o Deva, né, também. O tenor, né, que ele fazia rádio pela narração pela CBN ainda. É, Então, saudoso. foi saudoso tenor. Então, foi a última vez que eu vi grandes nomes do rádio e é difícil, né, como você sempre falou. Você falou, é difícil vir pessoal do interior, da capital, para fazer jogos aqui no interior, né, das grandes rádios, né. Então Mudou custos, muito né. isso, né? Por causa de custo e acho também por uma, uma certa falta de interesse também, sabe? Uma certa preguiça em alguns momentos de quem precisa entender que rádio é presença. Às vezes também esbarra no número de técnicos, da logística da rádio, tem uma série de coisas, mas acho que em alguns momentos dá para fazer esforços, porque a gente faz quando precisa, né? Então, tem a questão do carro, tem gente que para você ir, às vezes, para algum lugar como Araraquara, o cara quer ficar lá e tem que dormir lá, e é uma estadia e tal. Tem uma série de questões, né? Mas eu hoje acho que quanto mais estiver no estádio, melhor fica a transmissão. O produto é melhor, a gente sente melhor o ambiente, a gente passa mais informação, a gente tem condição de dizer para o ouvinte muito mais do que ele está vendo, porque hoje ele já está vendo praticamente todos os jogos de alguma maneira, ou na televisão, ou na internet. Se a gente, a concorrência, aquilo que a gente pode oferecer de diferença, né, em relação aos outros veículos hoje, é a presença. Então, Uhum. mas enfim, eu não sou chefe, eu não assino cheque, então eu dou apenas a Segue minha ordens. opinião e para onde mandarem fazer, a gente faz da melhor maneira possível, né? E por falar em mandarem, quem quiser mandar pergunta aí também, fica à vontade, viu, gente? A gente tá batendo papo aí, Opa! pode mandar pergunta à vontade aí, viu? Agora, por falar em mandar também, mandar tu para a Copa do Mundo, ano passado. É a Me primeira em mandaram, loco ou você rapaz, já que fez? loucura. Para narrar foi a primeira vez. Eu fui para a África do Sul em 2010 pelo Terra, mas para cobrir cobertura mesmo. A gente ficava na concentração da seleção brasileira, nós não tínhamos os direitos e a gente fazia pré-jogo, pós-jogo, entrevista coletiva, né? E ficava ali vivendo o dia a dia da seleção na África do Sul, ancorando, né? Eu só assisti um jogo naquela Copa no estádio, que foi Espanha e Paraguai só. E para narrar foi a primeira vez, então foi o grande momento da minha carreira, né? O grande momento que todo locutor espera de ir para uma Copa do Mundo e narrar no estádio, né? Então foram dias bem especiais, narrar uma estreia de seleção brasileira, narrar, né, final de Copa do Mundo no estádio, não tem preço que pague. Um esforço bacana do Grupo Bandeirantes, que Isso que eu dividiu os ia direitos, falar. que, né, estávamos eu e Ulisses Costa, ele pela Rádio Bandeirantes, eu pela Band News FM. Então foi um investimento grande que o Grupo Bandeirantes fez, teve o seu retorno, que é muito bacana, Uhum. financeiramente, de marca, né, principalmente, e foi muito desafiador, mas realizamos um grande sonho, foi É, legal. o Grupo Bandeirantes mesmo, eu até na época escrevi uma nota sobre isso, né? O quanto foi legal o Grupo Bandeirantes, né? Porque não é só os direitos de transmissão para o jogo, fez pacotes diferentes, né? Porque você tem direito, pelo menos antes do jogo, você entrevistar um jogador, depois você pode entrevistar alguém também da comissão, dos jogos da seleção brasileira, claro, né? Eu acho que é assim que funciona, se eu não me engano. Isso. E foi muito legal o que o Grupo Bandeirantes fez, cara. Um negócio inovador mesmo, sim. Foi legal, a gente. E para mim foi muito bom para exercitar uma coisa que eu fazia muito tempo que não fazia, que era reportagem de rua. Uhum. Depois que eu saí do Terra, eu virei narrador só mesmo, né? Ali, narrador e apresentador na Rede TV, fazendo outras coisas, né? Jornalismo geral, apresentando jornal e tal. Mas essa coisa de ir para a rua, de entrevistar gente, de fazer treino, sabe? Eu tinha perdido já. E lá, a gente no dia a dia, eu acabei fazendo parte também do time da Band News FM, todo mundo entrou na dança.
Megali, todo mundo. Então foi muito legal viver, porque eu vivi aquela Copa. Essa Copa eu vivi inteiramente. Eu estava nas ruas, a gente ia nos bairros, conhecia as localidades. Eu fui cobrir treino de Portugal, da Suíça, Andou de entrevistei o camelo Rubem na folga? Neves, andei de camelo na folga e tal. Então, pô, deu para viver a Copa do Mundo, né? Porque em 2010 eu fiquei basicamente só com o Brasil. Então a gente não saía. 2014, que a Copa foi aqui, a gente transmitiu na 105 FM todas do estúdio. A gente não foi aos estádios nem aqui no campo do Corinthians. Então, a Copa que eu vivi mesmo foi essa última. Então, foi inesquecível, muito legal. Muito legal. Carlos Aurélio está perguntando, seu sonho a realizar? Putz, cara, agora, poxa, eu já fiz muita coisa legal na vida, assim, né? Nesses 19 anos de profissão. Eu já narrei 2 Super Bowls, né? Seria muito bacana ter a possibilidade, de repente, de narrar um Super Bowl em loco. E a Rede TV, de repente, pode ter essa oportunidade, porque a gente tem a NFL lá. Trabalhar como narrador em Jogos Olímpicos, no local, como a gente fez na Copa agora, estar numa Olimpíada como narrador esportivo, isso é um objetivo, porque eu já tive como repórter numa Olimpíada, é um evento maravilhoso. E graças a Deus eu consigo narrar várias modalidades bem, então acho que tenho condições de fazer isso por uma televisão ou até por uma rádio. Eu já fiz uma Olimpíada em 2016 e a gente fez pela CBN. Eu narrei tênis no rádio, eu narrei boxe no rádio, narrei vôlei de praia no rádio, narrei basquete no rádio, narrei judô. Então é um evento que é um objetivo também de todo narrador, né? Vamos ver se a gente consegue. Não O... depende só de mim, né? É, a Bia está perguntando aqui, é difícil fazer rádio em FM? Acho que quis dizer fazer narrações no rádio. Não, eu acho que assim, narrar no rádio, ele tem uma dificuldade, é uma dificuldade física, porque a gente tem que falar rápido, a gente tem que ter um timing legal, tem que estar com a caixa em dia, porque senão você não tem fôlego para levar um jogo e tal. Não é simples, né? Mas, ao mesmo tempo, é mais automático, porque é uma coisa que a gente faz desde criança, então esse ritmo de narrar fala assim, tá no ar. Eu começo aqui, bababá, bababá, e vai, assim, automaticamente. Televisão não. Eu acho televisão mais difícil, porque a televisão exige inteligência. E você precisa pensar para narrar na televisão. Você não pode ser óbvio. Eu não posso dizer que você está de camisa azul. Tá todo mundo vendo que você está de camisa azul. O que talvez as pessoas não tenham percebido é aquela imagem de Nossa Senhora atrás de você. É. Isso é narrar na televisão. Narrar na televisão é você apontar, legendar, explicar, você trazer um tempero naquilo que é o principal, que é a imagem. Você não é o principal. No rádio você é quase tudo, que você tem que criar essa imagem para o cara. Então eu diria que são competências diferentes. Existe uma dificuldade numa e na outra também. O o J. Oliveira tá falando aqui. Marcelo, queria que você falasse o momento atual do rádio para a galera nova. Olha, o rádio, aí depende do que você chama rádio, né? Hoje, para mim, rádio não é só o dial que você liga o radinho, põe no carro e tal, né? Hoje existe uma comunicação falada em franco crescimento no mundo. Assim, se você basta ver, por exemplo, o que a rádio do Neto faz toda a rodada, entre outras tantas web rádios aí. Hoje já nem se fala mais tanto em web rádio como era antigamente, né, Adriano? Que você levar, era só o sinal ali, né? Que você tinha que abrir um aplicativo ou abrir o tunin para sintonizar. Não, hoje está todo mundo no YouTube, todo mundo tem imagem, todo mundo tem o seu espaço para criar, tem os podcasts em áudio, podcasts em vídeo, podcasts grandes de grande duração, de curta duração, e tem o rádio que a gente faz, né? O rádio do radinho, mas que não é só do radinho. A gente está na Band News FM, nosso canal no YouTube tem quase 2 milhões de inscritos, acho que já passou de 2 milhões de inscritos. As nossas transmissões, algumas vão muito bem, outras nem tanto no YouTube, mas aí tem o Band Play, aí tem o dial do rádio. Então, hoje eu acho que existe mais possibilidade. Eu sempre falo, quando a gente tem aluno, né?
que quando eu comecei, eu precisava que um dono de uma emissora de rádio do interior, da Grande São Paulo, de outro estado, me aprovasse para que eu tivesse a chance de narrar uma partida de futebol valendo. Hoje não, hoje se ninguém te quiser, você compra um equipamento, você abre um canal no YouTube e você faz. Então eu acho que hoje é mais fácil mostrar o trabalho. Ao mesmo tempo, com isso, mais gente bota a voz para jogo, mais exigente fica o mercado também de filtrar pessoas que têm mais talento, ou que se preparam melhor, ou que buscam não apenas a competência de narrar, mas outras competências, enfim. Acho que é um momento que tem muito mais chance para começar, ao mesmo tempo um mercado que tem, vamos dizer assim, a nossa profissão virou um pouco uma commodity, vamos dizer assim, né? Uhum. O grão de soja, você encontra ele em qualquer fazenda. A narração esportiva você encontra em qualquer emissora. Vai de você filtrar aquela que te fala mais ao coração, que você gosta mais, porque a narração é muito gosto, né? Mas não é um mercado fechado, só talvez seja um mercado que precise buscar uma valorização que perdeu. Isso eu acho que perdeu, principalmente financeiramente, nos últimos anos, né? O Edu está perguntando aqui, Marcelo, sou seu fã. Obrigado. Uma dica para quem está começando agora na narração. Abraço. Olha, estude muito, estude não só. Futebol todo mundo sabe narrar. Futebol está na nossa veia, todo mundo. Se eu treinar alguém aqui para narrar futebol na televisão, minimamente ele vai conseguir entregar uma transmissão. Precisa de um treinamento, mas ele vai conseguir. No rádio, talvez não. Se o cara não tiver um talento, acho que é difícil ele conseguir, porque existe um talento envolvido, de uma criatividade, de uma imaginação que você tem que ter. Eu acho que o cara tem que estudar coisas além do esporte. Ele tem que ter uma base, uma cultura, ele tem que ter palavras dentro da cabeça para, na hora de um gol, ele saber o que dizer, para ele se diferenciar, não só gritar o gol e dizer como foi o gol, que, repito, hoje todo mundo tem a imagem. Então, se você não souber tocar o coração do teu ouvinte, dificilmente você será lembrado, porque tem muita gente fazendo. Então, estude muito, não desista, é difícil mesmo, é um mercado complicado, é um mercado que, para as grandes empresas de mídia, o espaço é muito pequeno, é um espaço que diminuiu, né? Eu me lembro quando eu comecei a narrar, a Rádio Record fazia transmissão esportiva, a Tupi AM fazia, tinha muitas rádios AM que faziam, a Rádio 9 de Julho tinha equipe e tal. No FM, mais rádios faziam do que fazem hoje. Então, para o rádio especificamente, talvez tenha diminuído um pouco esse espaço. Em outras plataformas, não. Então, tem as web rádios aí, né, que dão espaço e que revelam muita gente. Plataformas digitais que revelam muita gente. Saber mais ou menos o que você quer e ir atrás. Se você for ouvir a dificuldade, você não vai nem começar, né? Na época, quando eu era criança, eu não ouvia, eu não entendia que tinha dificuldade nenhuma. Para mim era uma questão só de esforço e de tempo. O tempo estava garantido, o meu esforço também estava garantido, então era só ir. O Eric Sarto está falando aqui, grande Doá, sou seu fã. Uma pergunta, qual esporte que você ainda não narrou e que você gostaria de narrar? Putz! Caraca, eu já narrei tanta coisa. Se você me perguntasse até 2 anos, era no futebol americano, agora não é mais, né? Caramba, olha, tá aí uma boa pergunta, bicho. Eu já narrei automobilismo, eu já narrei. Putz, são 50 e poucas modalidades que eu já fiz na vida. Pô, não sei te dizer que eu não fiz. Não, eu assim, sinto falta hoje de narrar basquete, por exemplo. Eu sinto falta. Eu fiz NBA em 2 oportunidades, eu fiz NBB. Um caçapa na NBA ou não? No basquete? Não. Eu faço lá na NFL. Quando o cara faz o field goal, eu falo lá. Mas basquete não. Tem muita cesta, né? Fica trivial demais. Mas é um esporte que eu gosto muito. Acho que depois do futebol é o esporte que eu mais gosto de narrar. Sem dúvida. Ciclismo você narrou. Ciclismo eu nunca fiz. Não, tá aí, um esporte que eu nunca fiz. Boa, Volta de Espanha, Giro de Itália, essas coisas eu nunca fiz.
E sei, porque o Everaldo é um grande amigo, já fez muito isso, né, quando ele trabalhava nos canais ESPN, o quanto é difícil. É muito difícil. Tem uma pergunta que fizeram aqui, deixa eu ver se eu caço ela aqui agora. Aqui. O Flávio Augusto está perguntando, Opa! aí do Guarujá. Grande Flávio. Como é o seu procedimento de transmissão? De transmissão, desde informação, escalação e narração. Tem alguma cola? Ah, tem, né? Sempre tem. Depende do que eu estou fazendo, né? Se eu estou fazendo televisão ou streaming, né? Quando eu estava na N Sports, até outro dia eu estava na N Sports fazendo várias coisas lá, eu preparo um material, ou pelo menos eu já sei, quando é futebol brasileiro, eu já sei onde estão as coisas. Então eu já abro ali no meu computador umas 10 abas de Internet Explorer, com Twitter, com uma lista de perfis ligados àquela transmissão, matérias, né? Depende muito do que é a transmissão, principalmente em vídeo, porque no vídeo você precisa da informação, senão você fica sem assunto. E a pior coisa numa transmissão de vídeo é você ficar sem assunto. No rádio, a gente tem um repórter. O repórter é o responsável por informar. Então, o que eu faço é preparar uma abertura. Normalmente, eu preparo uma abertura. Eu tenho um jeito ali de fazer, tentando indicar quais sentimentos estão envolvidos naquela partida, para uma torcida, para outra. Não escrevo exatamente o que eu vou falar, mas eu anoto algumas coisas ali, alguns gatilhos que eu posso usar. E a escalação, só isso. Porque, daqui do Brasil, a gente já conhece, vê o dia a dia. Amanhã, por exemplo, o Argentino Júnior, eu fiz o jogo de ida aqui. Então eu já sei mais ou menos quem são os caras, né? A gente checa uma pronúncia ou outra para não ficar feio no ar. Se tem alguma informação importante, algum recorde, alguma coisa que alguém vá bater ali no dia, eu costumo anotar do lado e tal. Mas é bem menos. Para televisão, principalmente para a NFL a gente leva quase um livro por jogo para poder transmitir, né? É muita coisa. Caramba, mano. São E, 3 horas estudando para um jogo para transmitir um jogo de 2, 2h30. é, e qual foi o gol mais marcante que você narrou já, Marcelo? Foi o gol do Richarlison na Copa. O teste que foi, para mim foi o melhor. Esse e o do Neymar também, mas o Richarlison, pelo gol que foi, por ser a estreia, foi a primeira vez que eu narrei um jogo do Brasil numa Copa do Mundo, e foi justamente lá. Tinha tanta coisa envolvida, né? Então, saiu do coração aquilo lá, mais do que a narração, foi um grito de porra, cheguei, cacete, cheguei aqui também. Então, foi um gol meu e dele, né? E foi lindo, né? O golaço, ganhou o prêmio com justiça lá, de melhor gol da Copa. Agora, acho que um gol ufa, né? Que alívio, acho que foi aquela do Neymar, aquela última. Ali foi que o jogo estava muito difícil, né? O jogo, a gente já Tava. sabia que seria um jogo muito difícil. As pessoas, às vezes, elas menosprezam, elas só olham a camisa, né? E a gente vinha avisando naquela semana que a Croácia jogava daquele jeito com todo mundo e ia ser difícil para o Brasil também. Então, o jogo foi apertando, foi apertando, foi apertando, e prorrogação, e aquela coisa angustiante. Então, quando o Neymar resolve ali sozinho, pô, é uma explosão, né? Ali a gente jogou para fora uma série de fantasmas e a gente realmente achou que seria o gol da vaga, né? Eu e todo mundo que estava ali, você vê como é que são as coisas. Eu falei do Mário Henrique aqui, né? A gente estava na bancada, o Mário Henrique, eu e o Ulisses Costa, narrando aquele mesmo jogo. Então, ali, duas referências. O Ulisses é uma referência, um cara que, inclusive, me ajudou a ir para a Band News FM. Então, tudo ali era muito gratificante. Só que, pô, minutos depois, tudo acabou, né? E foi bem traumatizante. Eu fiquei mal naquele dia. Fiquei Você bem. demorou para sair do estádio, né? Lembro. Demorei, Fiquei a até gente live. ficou horas lá. Eu fiquei horas lá, porque, poxa, tava muito na mão e deu para ver a jogada nascer, assim, sabe aquela coisa, aquele acidente que você vê antes? Então, quando o Brasil perdeu a bola ali para o Sousa, eu falei, ai meu Deus do céu. Aí, ali, quando tomou o gol, perdeu ali. Para os pênaltis a gente já foi derrotado e foi muito inacreditável. Eu realmente achava que eu pelo menos veria o Brasil chegar à final. Eu Até realmente contar acreditava. uma curiosidade, até mandei mensagem para ti nos comentários na hora, no dia do jogo, pós-jogo, porque
para quem não sabe, grandes emissoras de rádio, Bandeirantes, Jovem Pan, entre outras, entram em rede com todas as afiliadas do Brasil. Exatamente. Então, a Band News estava com a Nativa. Isso. Fez com a Nativa. Eu tenho 2 nativas aqui, Araraquara e São Carlos. Então, eu estava por São Carlos. Então, o som chegava primeiro para mim aqui, né? Do que na televisão. Então, por 2 vezes eu escutei jogos do Brasil pela Nativa. Eu preciso do segundo tempo, primeiro tempo caminha, porque eu tinha que pegar o ônibus para voltar para minha cidade aqui, né? Então, eu vou pelo rádio. Vou pelo rádio. Um deserto, a cidade. Maravilha, né? Um deserto, ninguém na rua. Beleza. Esse jogo da Croácia, esse que nós fomos eliminados, aconteceu um negócio interessante. Foi para prorrogação. Acho que foi para prorrogação que saiu o gol, se eu não me engano, né? Os dois, foi. Os dois saíram na prorrogação. Na prorrogação. E eu estava na rodoviária. Eu estava com o som do rádio. Tinha 3 situações. Eu no rádio, uma menina estava no YouTube e a lanchonete lá estava uma lanchonete que tinha 5, 6 pessoas, uma lanchonete pequena, tal. Tinha 5 pessoas, estava na Globo. Gato. Não, Sport TV. Estava no Sport TV. Multigato. O gol. Depois saiu no YouTube, depois saiu na televisão. Essa é uma outra vantagem que o rádio tem, né? A velocidade, né? A velocidade do rádio é imbatível. Acho que talvez um dia a tecnologia talvez resolva essa questão para os streamings, né? Mas nesse momento a diferença é bem grande, né? É divertido. Lá na casa dos meus pais foi parecido também. O pessoal tinha lá a imagem da TV, mas era pela internet, então eles estavam me ouvindo no rádio, aí o rádio chegou primeiro, depois que eles viram a imagem. Foi. Na verdade, aquela caçapa eu gritei triste, viu, rapaz? Porque eu vi antes ali, quando o cara escapou, eu falei, ferrou. Ali, quando o cara escapou do lado esquerdo, porque foi um dominó caindo a seleção brasileira naquele lance, né? Desde da falta que o Casemiro não conseguiu fazer, porque não alcançou o cara, da hora que o Fred deu um passo para frente, não devia ter dado, ali foi tudo desmoronando, que acabou no chute do Petkovic lá. Então, foi triste, porque faltavam 2 minutos, né? 2, 3, sei lá, 4 minutos. Tão pouquinho. Então, realmente foi bem chato transmitir aquilo lá. E aí, a gente ficou torcendo nos pênaltis, mas já estava tudo ferrado. Teu áudio tá sumindo, Adriano. Oi? Voltou? Melhorou. Melhorou? Mesa velha é isso. Eric tá falando aqui, muito agradecendo a pergunta que eu fiz, tal. Ele tá falando que não sabia que foi você que narrou o momento mais marcante da sua trajetória até hoje, que foi aquele jogo Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tô lendo a pergunta errada dele aqui. Peraí que agora me perdi aqui. Muitas mensagens, graças a Deus aqui, gente. Fico feliz. Que bom. Alguém falou aqui, agora achei. Ou foi o Gabriel, eu estava lendo mensagem errada aqui. Uma curiosidade, o Gabriel narrador, Gabriel Jesus narrador. Aliás, eu não sabia, ele falou, que o Marcelo tinha narrado aquele Santos 4, Flamengo 5. Você estava nesse jogo? Emblemático? Estava lá. Emblemático, pela 105, a gente estava lá. Esse jogo foi uma loucura. Foi um dos jogos mais legais que eu já fiz na minha vida também. Porque foi tudo muito louco, né? Sei lá, tinha alguma coisa diferente, porque talvez Neymar e Ronaldinho, né? Assim, os dois ali em campo, e os dois times muito soltos. Então o jogo fluiu de uma maneira que a gente às vezes não sabia nem como conduzir, porque era um gol mais bonito do que o outro, era um gol atrás do outro. Teve pênalti perdido, se não me falha a memória, o Elano foi bater um pênalti e o Felipe saiu petecando a bola, e na sequência acabou saindo o gol do Flamengo também, as viradas e tal, gol Puskás, o Flamengo fez um gol de falta, o Ronaldinho fez um gol de falta por baixo também, que foi lindo. Então aquilo tudo foi uma grande maluquice que eu tive o privilégio de ver de perto ali na Vila Belmiro, né? Nessa vila, um estádio que eu tenho um carinho muito especial. Hoje a gente quase não vai lá muito por essas questões que a gente falou. Faz muito tempo que eu não narro um jogo lá.
Mas eu lembro de grandes transmissões ali na Vila Belmiro, com o Santos em Libertadores, Santos e Vélez, numa Libertadores que passou com um pênalti último batido pelo Léo, um perereco danado, um Santos e Curitiba que o Santos virou, já estava na Rádio Globo, esse jogo, o Santos e Flamengo, enfim, muitas coisas bacanas assim que eu vivi ali na Vila. O Carlos Aurélio está perguntando aqui, campeão europeu que você mais gosta de narrar? Acho que campeonato europeu que eles Campeonato quis dizer, acho Europeu. que o corretor dele. Eu já tive a oportunidade de fazer os dois maiores, né? Que é a Premier League e a Champions League, né? Eu sinto muita falta da Champions. A Champions é um maior campeonato do mundo, tem, né, os melhores times e tal. A gente fazia na Sky, a gente fez por 3 temporadas a Champions lá. Eram os direitos compartilhados com os canais da ESPN, né? E era muito legal. E a Premier League, poxa, maravilhosa, né? Fazendo em TV aberta, né? Foi a temporada 18, acho que 17, 18 ou 18, 19, não falo a memória. O City campeão, foi muito legal, foi bem bacana. O Eric está botando você na parede aqui, ó. Marcelo, na sua opinião, por que o projeto Rádio Globo lançado antes da pandemia não deu certo? Porque saiu muito da essência do que era a Rádio Globo, né? Para mim, foi muito clara a mudança quando eles foram para a FM em 2017, que eles abandonaram todo um projeto de emissora de 40 anos, que já tinha uma audiência consolidada, e só não tinha justamente o sinal do FM, que era isso que todo mundo falava. E quando teve o sinal do FM nos 94.1, virou outra coisa, virou uma rádio, um FM, quase que um FM comum, mas com gente de televisão, com programas que fugiu muito daquele público. E aí você expulsa uma audiência que sempre foi sua, e você vai ter que conquistar uma outra audiência que já está espalhada por outras emissoras. Isso levaria realmente muito tempo. E financeiramente o Grupo Globo acho que desistiu, né? Então, aqui em São Paulo pelo menos, desistiu e acabou encerrando as atividades, né? Uma tristeza. Era uma rádio que tinha tudo ali. Acho que se tivesse mantido, talvez não tudo, porque realmente era uma programação de AM, que era bem antiga, mas se tivesse permanecido pelo menos a essência da rádio, eu acho que ela teria condições de continuar mesmo no FM. Mas aí são coisas de quem tem a caneta na mão. Exato. Uma gafe, algum fora que você deu aí, alguma narração? Putz, cara, eu já narrei gol que não entrou, né, na Vila Belmiro, inclusive. Foi na Vila Belmiro, no Santos e Cruzeiro, gol do Cruzeiro, que a bola não entrou. Ricardo Martins entrou na minha alma naquele dia no ar, zoando, né? Já caí naquelas pegadinhas da Rede TV, daqueles nomes duplos, né? Tem vídeo no YouTube aí contando essa história aí. Já caí nisso, na Premier League até. Já tive que pedir um comercial antes da hora para ir ao banheiro, porque estava apertadíssimo no evento de luta da Rede TV. Quase acabei com a rede inteira da TV, porque não estavam esperando para chamar. Eu simplesmente falei, gente, intervalo, voltamos já. Foi assim, peguei todo mundo de surpresa e saí correndo no ginásio do Morumbi, nesse evento do XFC que a gente fazia. São boas histórias que a gente já fez na vida aí. Aconteceu isso no off-tube da 98, lá de Minas Gerais. Ficou meio famoso aí. O narrador precisou ir no banheiro. Falou, gente, preciso ir no banheiro. Não dá mais não. Dá mais não. Acontece, a natureza chama, não tem jeito. Acontece bem. Se não tomar cuidado, acontece com frequência, se não tomar cuidado. O Gabriel está perguntando aqui sobre narração de basquete, que a Rede TV vai tentar dividir com a Band. Você está sabendo de alguma coisa sobre isso? Se pode falar também, né? Eu tenho lido isso aí, né, no Flávio Rico e tal, está saindo, né, dentro da emissora não se fala sobre isso, a NBA é da Band, está lá na Band, né, então acho que até só depois que a temporada acabar, que talvez esse assunto seja falado lá dentro, não sei. Eu, assim, claro, gostaria de narrar a NBA de novo, certamente gostaria muito, mas hoje ela é da Band, então, até em respeito aos profissionais que estão lá, porque eu também, de certa maneira, faço parte do Grupo Bandeirantes, eu prefiro esperar. Tem coisas nessa área de comunicação que é melhor a gente esperar o oficial,
Aí a gente comenta. Você se sente já realizado profissionalmente? No rádio sim. Acho que no rádio tudo que eu quis fazer, eu fiz. No rádio, eu quis trabalhar na Rádio Globo, trabalhei. Cheguei a ser segundo narrador da Rádio Globo, que é fenomenal, que o Oscar tem que ser o primeiro mesmo, enquanto ele quiser, porque ele é o grande baluarte ali. Saí de lá para virar um narrador titular de uma rádio que hoje é uma das maiores rádios do Brasil, que é a Rádio Band News FM. Narrei uma Copa do Mundo, os Jogos do Brasil, quer dizer, o que dá para fazer além disso, a mais, né? Narrei final de Libertadores em loco, narrei final de Copa América no Maracanã. Pô, assim, esses 3 anos de Band News FM, o que eu quero é repeti-los, né? Que não faz mal a ninguém também a gente repetir. Mas acho que agora, de certa maneira, é lógico que o rádio está comigo e irá comigo enquanto eu viver, né? E enquanto a Band News FM me quiser, estaremos lá. Mas eu quero pavimentar esse mesmo caminho que eu fiz no rádio, eu quero pavimentar na televisão também. Acho que é importante, hoje no vídeo, né, na TV ou nos streamings, que hoje é a coqueluche, né, da moda e tal. Já que essa experiência que eu tenho de ser um dos pioneiros, de ter passado pelo DAZN, de ter passado, né, de ter feito Paulistão Play na Live Mode, de me posicionar nesse caminho, é um caminho para o qual eu quero olhar profissionalmente daqui para frente também, né? O pessoal está perguntando aqui, e o VAR, como é narrar com o pé atrás de decisão do árbitro de vídeo? Pô, Isso duro, né? deve deixar muito narrador pé da vida, não? Nossa, agora eu vou deixar muito comentarista pé da vida também, né? Mas eu sinceramente não gosto, não. Eu acho que os erros estão aí, com VAR, sem VAR, os erros estão aí, não mudou muito. Eles erram com o VAR e o VAR, do jeito que ele está sendo usado no Brasil, principalmente, ele quebra muito a dinâmica, né? Então, você gritar um gol, às vezes, pô, é um puta gol, é um gol importante, é um momento fantástico e tal, que você vai lá e doa toda a sua criatividade para o momento, e depois de 5 minutos aquilo não valeu. Então arrebenta muito não com a transmissão é um trabalho, mas com a experiência do torcedor que está consumindo aquele produto por meio da transmissão, que é uma coisa que as pessoas elas não se dão conta, né? Peguem um evento esportivo na televisão e tirem a narração, e vocês vão ver se a experiência vai ser a mesma. É óbvio que não vai ser a mesma, né? Então, parece que não importa. Os defensores do VAR falam, não, o narrador que se vire. E não é assim, não. A gente não é só o cara que está gritando o gol, não. É o cara que está traduzindo a emoção daquilo para o torcedor e perpetuando a paixão do torcedor pelo esporte. O narrador, assim como os comentaristas, eles merecem e precisam ter o mesmo respeito, inclusive. Aliás, falar em VAR, uma curiosidade, assim, quando eu fiz os jogos aqui por Araraquara, eu nunca percebi, nunca prestei atenção, assim, porque televisão, ela pega várias cabines de imprensa, né, para várias câmeras, né? Sim. O VAR, ele usa a transmissão do caminhão de transmissão que a gente recebe, ou é uma transmissão à parte? Como é que funciona isso? Eles usam as mesmas câmeras, então as câmeras que vão para o switcher da TV são as câmeras que vão para o VAR também. Só que o sistema é diferente, é um sistema separado. Eles captam aquelas imagens separadamente e aí na hora, e até a gente fez esse treinamento na Federação Paulista uma época, foi muito legal. Eles vão lá, o cara que é o coordenador do VAR fala, me dá a imagem de frente. Aí o cara vai lá, pega aquela imagem, roda lá, mostra a repetição, para frente, para trás, tal, foi, não foi. Agora eu quero a imagem de lado. Aí o cara vai lá, pega aquela, imagem de cima. Mas tudo depende do número de câmeras envolvidas naquela transmissão. O que o torcedor precisa entender? Tem transmissão de clássico na Neoquímica Arena que você vai fazer com 10 câmeras. Tem jogo da Série B em Caxias do Sul que você vai fazer com 4. Então, muitas vezes, o cara não tem no VAR a melhor visão da imagem para decidir uma coisa. Às vezes ele não tem, porque a transmissão não dá, porque a transmissão não tem. As transmissões são diferentes, porque os custos das transmissões são diferentes. Para 4 câmeras ou para 10 câmeras. Então, veja bem.
Acho que é uma questão de o VAR precisa ser olhado dessa maneira. Ele não é a grande panaceia que vai acabar com todos os erros. Muito longe disso. Ele é importante, mas quem apita é o árbitro. Uhum. Deixa eu ver aqui. O Ailton, acho que ele chegou agora na live, você já até respondeu, perguntando da frase caçapa. A ideia do meu De onde pai. você tirou? Do sinuqueiro do seu Gerson do Ó. Lucas Maestre tá mandando um abraço aqui. Um grande abraço, Lucas. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não. Aqui não. Guga de Ribeirão Pires, palmeirense, mandando um abraço para ti aqui também. Outro. E é isso. Acho que são esses aqui as perguntas. Não temos mais perguntas. Marcelo Duó, a gente tem com 1 hora de live aqui. Uau, e queria agradecer. Não, passou voando, cara. Rendeu bem aqui, cara. Rendeu bem. Que legal. Que bom. Queria agradecer muito a sua participação aqui na nossa live, aqui no Apaixonados por Rádio. É o segundo narrador que passa aqui, desde 2020 que a gente começou com lives. Inclusive legal. É um xará seu, que é o Marcelo Caires, de Novo Horizonte. Ele que é aqui do interior de São Paulo. Ele inclusive está te mandando um abraço também. Outro. Né? Então é o segundo narrador que passa aqui nas histórias das lives do Apaixonados por Rádio. Obrigado, Marcelo Duó. Adriano, eu que agradeço. Esse é um espaço muito legal que cobre o rádio. O rádio normalmente ele não tem esse tipo de cobertura como tem a televisão. A televisão tem o Flávio Rico, tem o Rick Souza, tem o Gabriel Wacker, tem os caras lá, o Alan Simon, né, que cobre o vídeo esportivo e cobre um pouco mais a televisão. Alan, um querido amigo, inclusive. Tem o Edu César, do Papo de Bola, não sei se você conhece ele. Grande Edu, não, Edu parceiraço, ouvinte da Band News FM também, tá sempre com a gente. Então, é bom, é legal o rádio ter também esse tipo de espaço para que as pessoas saibam um pouco dos nossos bastidores, quem somos nós, né, quem sai daqui vai para lá, que rádio tem aquilo, não tem. Então, acho muito legal o trabalho que vocês fazem no Brasil inteiro, que é muito bacana. Parabéns, foi um prazer participar com vocês nessa live e quando precisar, a gente estando livre, a gente participa com muito prazer. Próxima vez que for para São Paulo, ver se eu dou um pulinho lá na Band News lá para poder te conhecer pessoalmente, aí qualquer transmissão de jogo que você tiver por lá. Eu aviso antes. Tá bom, só avisar que a gente dá um jeito. Valeu, Marcelo, sucesso para você aí nas narrações. Para vocês também, tudo de bom, boa semana. Valeu, gente, até a próxima.